Boa noite, começando mais um podcast Conversando com Elas e agradecendo profundamente os nossos colaboradores. A gente nem fala patrocinadores, né? A gente fala colaboradores, porque esse é um projeto lindo e maravilhoso que todo mundo está colaborando. Financeiramente, vindo aqui na visita, dando apoio, dando curtidas. A gente está cada vez mais com mais pessoas seguindo nós Conversando com Elas e a gente fica muito grata por isso. E a gente quer que vocês continuem nessa jornada com a gente. E para isso, hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui que vocês também vão conhecer ela, vão saber da história dela, vão saber da trajetória dela, da trajetória até política dela. E vai ser um prazer muito grande estar conversando com a Rafa. Seja bem-vinda, Rafa. Olá, Cláudia, tudo bem? É um prazer estar aqui, é uma alegria sempre poder compartilhar, né, daquilo que Deus permite que a gente viva e que a gente passe adiante também. Sim. Que a gente transborde daquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. É porque é com Ele e para Ele, né? Sobre Ele. São todas as coisas. São todas as coisas. Isso é um hino lindo, maravilhoso. Com certeza. Então, Rafa, a gente gostaria de saber um pouquinho da tua história. Quem é a Rafa? Bom, a Rafa, posso começar dizendo que, assim como é o significado do meu nome, é aquela que foi curada por Deus. A Rafa é isso? Rafaele significa aquela que foi curada por Deus. E é um nome muito profético. Minha mãe nem imaginava, né, quando ela me deu o nome, lá em 1980, quando eu nasci, que seria tão profético, né? E eu fui curada por Deus em todas as áreas da minha vida, todas as áreas. E Deus continua fazendo a boa e perfeita obra dele em mim, né? Sim. E a Rafa, ela é mãe da Maria Eduarda, que tem 9 anos, que é uma bênção de Deus na minha vida, uma parceira de vida, né? E tem alegrado os meus dias, todos os dias, e é ela que me inspira. E me inspirou no momento mais difícil da minha vida também, a lutar e a viver. Né? Sou filha da Maria Gorete do Ítalo, irmã do Felipe, né? Cunhada da Sabrina, que são bênçãos da minha vida, é uma família maravilhosa. Sou muito grata a Deus por eles na minha vida, né? Sou educadora, sou formada em letras, lecionei durante 10 anos da minha vida, né? Então, a educação ela está latente nas minhas veias. Trabalhei por um bom tempo também na Secretaria de Educação. Em Gaspar? Em Gaspar, isso. Também sou corretora de imóveis e atualmente trabalho como vereadora. Eu sirvo as pessoas, sendo vereadora em Gaspar. Como você frisou bem legal, sabe? Porque você disse assim, estou trabalhando como vereadora, porque tem gente que acha que vereador não é um trabalho, e realmente é um trabalho muito dedicado, né? Muito, muito árduo, né? Isso. É um grande aprendizado estar lá na Câmara hoje. A gente aprende não só sobre as demandas do dia a dia, mas sobre pessoas. E quando eu tenho o entendimento e o propósito de cuidar de vidas e cuidar das pessoas, a política é um meio. A política, ela atravessa todas as áreas, todas as vertentes da nossa vida. A política, ela é necessária e é preciso desmistificar isso, desbloquear isso na mente das pessoas, que a gente não tem que fugir, não querer saber de política. A gente precisa querer fazer parte, se fazer responsável e coparticipantes da política. Seja como um político, seja atuando num cargo político, seja como cidadão. Exatamente. Né? Porque o cidadão não é apenas um direito ao voto. É muito mais do que isso. É muito mais. E, então, já que a gente começou na política, vamos continuar nela, né? É a tua primeiro mandato? É o primeiro mandato. Eu me candidatei, não entrei já no primeiro momento, eu fiquei como segunda suplente, né? Estava trabalhando na Secretaria de Educação até o momento que houve uma reestruturação no governo. E foram chamados 2 vereadores para o cargo do executivo. E, nesse momento, então, eu aceitei entrar, né, e assumir o cargo de vereadora. E estou lá desde julho, né? Julho eu entrei na Câmara de Vereadores de Gaspar. E quais são as bandeiras que tu defende? Eu tenho uma bandeira muito forte, que é a educação. Né, que é aquilo que eu conheço, é aquilo que eu trabalho e eu acredito na educação e sou apaixonada pela educação.
E também as mulheres. Né? Que legal. As mulheres, porque a gente vai falar um pouquinho mais à frente, eu tenho um grupo de apoio a mulheres, né, que passaram ou passam pelo câncer, que foi uma trajetória, foi uma experiência pela qual eu vivi, e eu sei a importância, né, de nós sermos mulheres que levantam, mulheres curadas para curar outras mulheres. Sim. E no ramo ainda da política, vamos continuar. Vamos continuar na política. Você tem essas bandeiras que defende. E qual é explica para o povo qual é a verdadeira função de um vereador? Bom, o vereador ele tem as funções de fiscalizar, né, se as leis estão sendo cumpridas, né, se aquilo que o executivo se propõe a fazer está sendo cumprido, o orçamento do executivo, e também a legislar. Criar leis ou estabelecer leis que venham a beneficiar o maior número de pessoas. Né? Tem que ter esse entendimento que a política ela não é para um ou para poucos. A política é para todos. Ela tem que beneficiar o maior número de pessoas sempre que possível. Né? Então, enquanto eu defendo a educação, eu estou defendendo não só, né, aquilo que eu vejo enquanto mãe, mas também enquanto a veia, né, do educador que está forte, latente, né, aquele que pode olhar nos olhos dos educadores, né, que são apaixonados, é uma missão estar em sala de aula, é lutar tanto pelos professores, por aqueles que estão na unidade escolar, seja em qual função que ele exerce, quanto aos estudantes, aos alunos. É defender o direito deles estudarem, aprenderem aquilo que está dentro daquilo que ele tem que aprender. Existem coisas, existem assuntos que não precisam ser debatidos na escola. Tem assuntos que não precisam ser debatidos. A gente tem que defender e proteger os nossos estudantes também, sabe? Daquilo que está entrando nas escolas. Tem que ser algo que venha construir, edificar e desenvolver esse estudante. Né? Então, é um primeiro passo. A gente vê muitas questões sendo distorcidas dentro da escola. A gente tem que defender isso. E defender, inclusive, os professores. Uma das indicações, por exemplo, que eu fiz enquanto vereadora, quando eu trabalhava na Secretaria de Educação, pós-pandemia, esses professores passaram por tiveram que se reinventar. Ressignificar a maneira de dar aula. Foi muito difícil, foi muito trabalhoso, foi muito árduo, porque em paralelo ao medo, ao novo de uma pandemia, de uma doença que estava vindo e assustando muitas pessoas, trazendo medo, né, tinham que ainda se reinventar, saírem da sala de aula, né, do quadro, e continuar do tradicional, e dar aula por trás de uma telinha. Né? E é claro que a tecnologia ela veio para não sair mais. Isso, ela veio para ficar ajudar. e inovar. Né? Mas tão bruscamente essa mudança, uma coisa ela acontecer de forma paliativa, agora, né, ou gradativa, perdão. Gradativa. E outra coisa é da noite para o dia. Sim, como aconteceu. Então, emocionalmente, esses profissionais, eles acabaram ficando muito abalados. Muitos com depressão, síndrome do pânico, né? Então, uma das Porque foi tudo muito novo, né? Muito novo. Claro que todas as áreas. A área da saúde também sentiu muito isso, né? E essa indicação era para que tivesse um apoio psicológico a esses profissionais. Né? Eu entreguei em mãos do prefeito e ele acatou isso, foi algo muito importante. Ter esse trabalho de atendimento psicológico a esses profissionais, sabe? Para que eles se sintam mais seguros, equilibrados, para que eles se sintam amparados também. Essa é a função, e a Secretaria de Educação ela tem cuidado com muito carinho desses profissionais. Porque uma coisa é você estar ali presencial, né, Rafa, e dizer para o aluno assim, não, esse E não é assim. E outra coisa é você estar atrás de uma tela e tentar passar isso. E a pessoa, né, tem que saber. E nem todos tinham internet, nem todos tinham computador, nem todos tinham tablet, né? Foi mais uma barreira também daí para eles. Assim, enquanto ali na secretaria, eu via diretores com o próprio carro indo atrás, em busca desses estudantes que não davam retorno, que não davam feedback para a escola, que não davam a devolutiva das atividades. Onde que eles estavam? Sabe? Então, tem muito amor envolvido nisso. Sim, sim. Tem muito comprometimento, coisas que as pessoas não veem.
Mas a gente está ali no dia a dia, a gente vê o comprometimento desses profissionais, o quanto eles amam, né? E a educação é a base. É a base, esses alunos crescerem se sentindo amados, esses alunos sentindo, né, eles têm que se sentir seguros para que eles possam se desenvolver, né? É o futuro, é o nosso futuro, são os futuros políticos, médicos, professores, é o futuro, né? É o futuro da nossa nação que está em jogo. Né? O que a gente tem colocado para eles como prioridade? Então, é um olhar apaixonado pela educação. É um olhar apaixonado que eu tenho pela educação, com certeza. E isso a gente via relatar na TV, até aqueles professores que imprimiam os trabalhos, as coisas, iam até na casa desse estudante para poder ter, porque eles não tinham um celular. Às vezes tinha um celular na casa, para a casa inteira, para o pai, para a mãe, para todo mundo. E eles eram obrigados a estudar, não tinha essa dedicação, porque não tinha como fazer, né? Locais que eles moravam que não tinha internet, que não tinham acesso. Então, eles também tinham o direito, né, de estudar. E então, muitos levavam em mãos a estudantes, iam lá buscar essa devolutiva. Então, além de um trabalho intelectual, de pensar naquilo que está sendo desenvolvido, havia também uma disposição física. Para chegar até o local. Né, emocional, uma ligação com esses estudantes. Então, essa superação deles, né, dos profissionais da educação, foi incrível o que a gente viu. Foi lindo essa dedicação deles, sabe? E provavelmente ali, quantos que estavam ali nessa trajetória que hoje estão se formando, né? Sim. Porque agora é final do ano, então é formatura para o pessoal tudo, né? Isso foi novo para todo mundo, né? Foi novo para todo mundo, foi algo que nos pegou totalmente desprevenidos. Por isso que também tu já levantou também essa bandeira no teu... Sim, sempre foi. Eu fiquei por um tempo sem lecionar, sem estar na educação. Eu sempre falo, né? Que a educação... Eu saí da educação, mas ela nunca saiu de mim. Ti. Né? Nunca saiu de mim. Né? Então, é latente isso. Porque quando a pessoa gosta, realmente não sai, né? Não tem lindo. Como, né? Eu digo, é gostoso estar nas escolas, passear nas escolas, o cheiro de escola, né? Quem é da educação sabe isso, né? O cheiro da escola traz uma nostalgia. É gostoso encontrar os meus ex-alunos, por exemplo, nas ruas, vendo os profissionais que eles se tornaram, as famílias que hoje eles têm. Né? Hoje eu tenho ex-alunos que têm filhos praticamente da idade da minha filha, então, e são círculos de amigos que a gente hoje está juntos, né, construindo algo diferente. Provável que eles devem de olhar para tua menina e dizer assim, a sua mãe foi minha professora, né? Ou então hoje, eu tenho a professora de música, de canto da minha filha, foi uma ex-aluna minha. Olha os ciclos, né? Como o mundo, ele volta, a gente tem que deixar marcas positivas. Positivas, exatamente. É isso aí, é o ciclo, ele tem um início, meio e um fim, todos os ciclos da vida da gente, como você falou que você também foi transformada em muitas coisas. Muitas. Foram vários ciclos, mas disso tudo tu deixou uma coisa boa em cada um, né? É isso que a gente tem que deixar, né? E a gente tem que entender o seguinte, que muitas pessoas passam pelas nossas vidas. Sim. Né? E todas essas pessoas, se eu me identifico ou não com elas, se eu crio uma afinidade ou não com elas, se essa passagem é breve ou se ela é longa, né? Ou se é para a vida inteira, que em todas essas situações eu deixo algo de mim nelas e elas deixam algo delas em mim. Exatamente. Porque é um compartilhar. Né? E Deus não traz ninguém para a nossa vida sem que haja um propósito. Independente do tempo que essa pessoa ficar na nossa vida. Em tudo há um propósito. E se eu não tiver entendimento que a minha estada, a minha passagem ou a minha permanência na política é um propósito de Deus, se eu não entender o propósito que Deus tem na minha vida, seja aquilo que eu estiver fazendo, nada faz sentido. Sim. E se eu perguntar, e como eu perguntei a Deus, Senhor, qual é o propósito que tu tens? Para que eu estou lá? E a resposta é sempre a mesma. Porque lá tem pessoas. Porque lá tem pessoas.
né? Deus vai unir propósitos. Ele une as pessoas baseado num propósito muito grande. E a gente precisa estar atento a isso. Porque eu sempre falei, estar na política, todos deveriam passar pela experiência de uma campanha ou de estar lá, seja no executivo, no legislativo. É como estar numa vitrine. É como estar numa vitrine. Você sai lá da prateleira que você é mais um entre tantos. Sim. E você vai para a vitrine expor a sua vida, expor a sua opinião, aquilo que você acredita. E pelo mesmo motivo, eu agrado a uns e desagrado a outros. Exatamente pela mesma razão. E eu tenho que estar preparada para isso. Né? Que eu não vou agradar a todos. Isso é fato. Que eu não vou acertar sempre. E eu tenho que aceitar isso também. E não cobrar isso de mim. E o jugo das pessoas é muito pesado. É muito pesado. Por isso que eu digo que é importante, seria muito importante, que todos passassem, tivessem uma experiência. Porque só vai conseguir ter empatia e saber o que é estar lá, estando lá, sentando naquela cadeira. Porque aquela cadeira não é de ninguém, aquela cadeira é de passagem. E quando eu estou lá, eu tenho que estar olhando para as pessoas, o que eu estou fazendo lá para que eu possa ajudar as pessoas. Quem é que precisa de mim? Quem que eu estou representando naquele lugar? E esse é o maior sentido de tudo. É o maior sentido de tudo. Muitas vezes a gente se coloca numa zona de desconforto. Que é muito fácil só falar ou criticar ou algo parecido, Isso. né? Mas nessa zona de desconforto, Deus é que forja o nosso caráter. Nessa zona de desconforto, Deus nos capacita para níveis maiores. Nessa zona de desconforto, Deus nos desconstrói. Eu preciso muitas vezes ser desconstruída. Para ser reconstruída. É isso aí. De muitas falhas e... Foi isso que o câncer fez comigo, é isso que a política faz. E onde Deus me permite estar e para onde Ele me leva, eu tenho esse entendimento. Que há um propósito maior. Exatamente. Mesmo que nessa vitrine sejam jogadas pedras. Porque isso é muito fácil as pessoas fazerem, né? Jogar as pedras. É isso que você questionou. Por isso que você disse, as pessoas deveriam de estar no lugar. Porque é muito fácil criticar quem já está. Exato. Mas de estar naquele lugar, as pessoas até podem dizer assim, não, eu não. Mas não é que não. É o medo de também ser criticado como a pessoa critica. Ouse. Seja ousado de estar lá. Só de entrar numa campanha eleitoral. É romper um medo de exposição gigante. É porque você está ali totalmente, né? É vitrine realmente, né? Tem a questão da aprovação e desaprovação. Da credibilidade, são muitas coisas que estão em jogo, né? Ô, Rafa, e tem mais alguém da família que também é político? Não. Sua? Não? Não. Você foi aventureira? Eu sou aquela que vai deixar, né, quem sabe, o legado para as próximas, outras pessoas da minha família ou as próximas gerações. Então foi mais uma barreira tua para ser superada, porque quando você falou, provável que teve a pessoa que te apoiou, mas disse, não, Rafa, tu tá louca? Né? E sabe, até, Cláudia, a gente vai entrar num assunto que é muito normal, muito comum as pessoas, eu ouvi de muitas pessoas isso. Mas, Rafa, tu tem certeza na política? Isso é para ti mesmo? Tu não vai sobreviver lá. Ou, meu Deus, cuida para não se corromper. Essa questão do cuidar para não se corromper, a questão eu tenho que saber quem eu sou. Qual é a minha identidade. E eu tenho que saber que o certo é certo, se tiver alguém olhando, vendo ou não. E aí e isso implica obrigatoriamente na questão dos princípios. Eu não firo, eu não ultrapasso, eu não machuco os meus princípios. Porque muitas coisas podem vir assim, em bandejas de ouro. Mas se isso que está vindo fere os meus princípios, não, eu não quero.
Eu tenho que saber qual é o meu alvo. Eu tenho que saber quem eu sou. A tua índole. E para que eu estou lá? Qual é o meu propósito? A partir disso, né, eu vou ter que dizer muito mais não para muitas coisas do que sim. Uhum. É aí que tu tá mostrando quem realmente você é, né? É isso. É sobre isso. Sobre quem eu represento. Sobre de quem eu estou dando testemunho. Né? E não adianta tu dizer assim, eu vou fazer isso porque não tem ninguém que tá vendo. Todo mundo sabe que tem, né? Não é? É, exatamente. Sempre Eu tenho alguém que está comigo. Essa foi a promessa de Jesus, que ele estaria comigo todos os dias até que ele venha. Né? E é esse que é o meu conselheiro, consolador e o meu amigo. É esse que te conduz, é o Espírito né? Santo quem me revela todas as coisas. E nos aprofundando um pouco mais nisso, porque não dá para desvincular. Porque a política não se mistura com religião. Concordo que não, porque eu não sou uma pessoa religiosa. Uhum. Eu sei em quem eu creio, eu sei quem eu sirvo e eu sei quem eu sou em Deus. Porque não é a placa de igreja nenhuma que vai salvar, nunca foi. né? E não vão me ouvir falando de placa de igreja. Mas vão me ver testemunhando de Cristo. Do que Ele fez em mim e o que Ele faz por mim. O que Ele representa para mim. Eu não vou fazer, assim como um amigo me falou, Rafa, nunca faça do púlpito um altar. E nem do altar um púlpito. E eu não faço de fato. Mas aquilo que eu carrego em mim, eu levo para o púlpito, sim. Aquilo que eu carrego em mim, eu levo ele para onde eu estiver. E eu quero denunciar a presença de Jesus aonde eu chegar. Sem que para isso eu precise levantar uma placa de igreja. Exatamente. Basta a presença dele em mim. E a minha conduta. É isso que eu ia dizer. Tuas atitudes também vão mostrar que ali existe Jesus na tua vida. E é isso. E é sobre o que eu sou e o que eu faço para representá-lo. E aí entra algo que chama-se temor a Deus. Porque quando um homem ou uma mulher perdem o temor a Deus, perdeu tudo. Perdeu princípios, perdeu o caráter, perdeu a sua identidade daquilo que Deus já entregou. Ô Rafa, e quando é que foi essa tua transformação? Conta uma das transformações. Você disse que Deus fez tanta transformação, conta uma. E ele começou a transformação em 2015, quando eu descobri um câncer de mama. Né? Em abril de 2015, eu recebi o diagnóstico de um câncer de mama. E no exato momento em que eu estava recebendo o diagnóstico na frente do médico, ele estava assim, exatamente como você está aqui na minha frente, a minha mãe do meu lado. E que ele abriu aquele envelope e disse, infelizmente, Rafa. Bom, a partir daí, todos os nomes técnicos e o que ele foi me falando eu já não ouvi mais, porque o abismo, eu digo que assim, o abismo que a gente cai, que qualquer uma pessoa que recebe um diagnóstico desse, é uma queda livre no abismo. Você não ouve Tu não mais consegue nada, né? segurar, não. Sabe? E enquanto eu caía, Deus foi me lembrando algumas pessoas que seriam aquelas pelas quais eu teria que lutar. Não só por mim. Mas a minha filha tinha 2 anos quando eu recebi o diagnóstico. Quando eu passei pelo câncer, né? Por todo o tratamento. E ao mesmo tempo, enquanto eu caía naquele abismo, eu pude ver a mão de Deus estendida para mim, dizendo, ei, para. Olha para cima. Eu estou aqui. Porque a queda é inevitável. Entenda, todos vão cair. Sim. Eu sei exatamente, quando alguém me liga, alguém me procura, que recebeu um diagnóstico, eu sei exatamente o lugar em que ela está. E o que ela está precisando E Deus ouvir. estendeu a mão para mim. E hoje Deus usa a minha mão para ser estendida para muitas mulheres. Muitas mulheres.
sabe? Basta apenas às vezes para dizer assim, ei, tem luz aqui em cima, olha para cá. Esse é o caminho, não aí embaixo. Volta. Porque a gente tem duas alternativas diante de um diagnóstico desse, né? Eu podia me entregar para a doença, Sim. permitir que ela dominasse a minha vida, a minha mente e me vencesse, ou a segunda opção, ou aliás, a primeira opção, Mas que era segurar naquela mão que estava estendida para mim, acreditar que era possível. Sabe, ter sempre pensamentos positivos a respeito disso. E seguir. Caminhando com Jesus. Porque eu não conhecia Jesus até então. Assim como Jó disse que antes ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas que diante da tamanho da adversidade que ele passou, daquele momento, do deserto em que ele atravessou, ele conheceu a Deus face a face. Pessoalmente. E essa foi a experiência que eu tive. Porque Jesus começou a me atrair por meio da palavra. Existia uma Bíblia, como talvez em qualquer outra casa tinha, aberta no Salmo 91, que é tremendo, é o Salmo da proteção. Que ele não seja só aberto ali, não espere que ele vá fazer alguma coisa sozinho. Que tem que ler e praticar. E alguém um dia me disse, Rafa, quando tu quiseres que Deus fale contigo, é a palavra, mas tu tens que pedir sabedoria e discernimento do Espírito Santo, que eu também não o conhecia. E tudo que eu conhecia de Jesus era de um Cristo pregado na cruz. E ele também não está mais lá. Ele está vivo, reinando com o Pai. Então, Deus começou a me revelar coisas do céu. E me revelar aquilo que ele tinha como propósito para mim, por aquele momento que eu estava passando. Eu nunca perguntei para Deus por quê. Perguntei para Deus para quê. Para quê? Deus, qual é o propósito? Ao final dessa jornada, dessa caminhada, o que tu queres que eu entenda? Eu não quero mais passar por isso. Eu quero entender. Abre meu entendimento. Quero ser curado e entendido. E aí, eu comecei a abrir a palavra e cada vez que eu abria, dizia, Jesus curou. Jesus curou. Em outro momento, Jesus curou um cego, Jesus curou um moço, Jesus curou... Uau, pera! É isso! É sobre Jesus! É sobre Ele! Não é sobre mim. E aí quando eu fui para o meu quarto, assim como fala a palavra, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ore no secreto com Deus. Que eu dobrei meus joelhos na minha cama e disse, ok, Senhor, ok, eis-me aqui. O que tu queres de mim? Faça o que tiver que ser feito, Pai, para que eu possa te conhecer de verdade. Eu não quero mais essa água rasa. Eu quero mergulhar profundo e te conhecer. Que lindo. E aí começou uma experiência. Eu passei a viver experiências com Deus. Ele começou a me revelar coisas do céu. Sabe? E Ele me curou. Ele me levou numa casa de oração para me curar. Ele me revelou em sonho o lugar que seria. Ele me atraiu até aquele lugar. Porque e lá, você estava aberta a isso. Aberta. Um coração contrito e quebrantado. Totalmente. Todas as áreas da minha vida estavam desestruturadas. Um casamento falido. Uma vida financeira falida. Eu já não sabia mais quem eu era como profissional. Eu não tinha paz. Eu não tinha paz nenhum dia da minha vida. E um dia, vim voltando do trabalho para casa, que eu ia encontrar minha filha. Eu fechei as janelas do meu carro, liguei o som bem alto e vim, Senhor, gritando. Deus, por favor, eu quero paz. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, lá quando eu caía lá naquele abismo, lá, tempo depois, talvez um ano depois, Deus me falou, ok, eu vou te ajudar.
vai ser do meu jeito. Tu não vais entender nada. Nada. Tu vais achar que é o fim, mas eu vou te mostrar que é É o apenas começo. o recomeço. Que eu vou te transformar. Eu vou ressignificar a tua vida. E aí, eu estava lá sentada na sala da minha casa, sem poder levantar os meus braços por 2 meses, porque eu passei por uma mastectomia bilateral radical. Estava lá sem as mamas, sem os cílios, sem as sobrancelhas, sem os cabelos. Ou seja, tudo aquilo que me configurava mulher, de repente eu não tinha mais. E tudo estava ruindo ao meu redor. Tudo. Mas eu estava lá, sentada na minha sala, com a palavra no meu colo. E a paz que excede a todo entendimento humano. Era isso que inundava o meu ser. Não se explicava. A minha situação, aos olhos do mundo, estava muito pior do que estava antes. Mas eu tinha paz. Porque eu convidei o Espírito Santo para morar aqui. Para habitar aqui. Você se abriu. E aí começou. A minha cura, Cláudia, começou daqui, ó, de dentro para fora. Ele começou a curar o meu coração. Ele começou a curar as minhas crenças. Ele começou a me quebrar inteira para me reconstruir. Ele me fez um vaso novo. Para que se eu fosse preenchida, cheia do poder do Espírito, curada para poder curar mulheres. E isso é revelador e lindo, maravilhoso a tua história, porque é dessa forma que eu quero que o podcast caminhe, sabe, Rafa? Tipo, é com palavras saídas da tua boca que outras pessoas vão ouvir e vão se inspirar. E vão dizer assim, ó, a Rafa passou por isso tudo e ela tá lá. E quem era a Rafa antes? Pior do que eu? Se ela era pior do que eu e ela conseguiu, por que eu não vou conseguir? Porque tem gente que às vezes está num caminho que ele acha que não tem mais jeito. Mas tudo tem jeito. Para tudo tem um jeito. Para Deus, nada é impossível. E todo deserto tem fim. Eu atravessei alguns desertos. Um muito visível. Então, isso eu ia dizer. Tu podes relatar alguns da tua vida? Então, um foi muito visível, né? A minha careca eu coloquei na vitrine. Enquanto muitas mulheres, a maioria delas, se escondiam quando recebiam um diagnóstico de câncer, eu fui na contramão. Fui dando braçada na contramão. Eu fui lá me pintando, colorindo aquilo que parecia feio, dando cor a um tratamento de quimioterapia, colando cílio postiço, pintando a boca de muito rosa choque vermelho. Para chamar atenção, né? Para a boca. Isso, e colocando lenços coloridos, e eu me divertia com aquilo. Sabe, Cláudia, nos desertos a gente tem que se adaptar. Tem que haver uma resiliência. Temos que ser resilientes. Opa, eu tenho uma situação diante de mim que eu não tenho como mudar. Sim. Mas não é o que acontece comigo, é como eu reajo àquilo que acontece comigo. Veja, nós temos escolhas, mesmo no meio do deserto. Sim. Né? Esse deserto, né, eu caminhei com lenço. E o lenço? Então, assim, ó, no deserto é onde Deus forja o nosso caráter, aonde Ele se apresenta pra gente. Porque é no deserto que eu vou buscá-lo, com certeza, né? Conhecer. E nesse mesmo deserto, eu aprendi a caminhar olhando para o céu e olhando para a nuvem de glória. Aquele povo, quando caminhou no deserto com Moisés, eles se movimentavam de acordo com a nuvem no céu. Se ela ia para a direita, eles iam para a direita. Se ela parava ali, eles ficavam. O tempo em que ela estava parada, eles ficavam ali. Para a esquerda, para frente. Então, eu aprendi a me movimentar conforme Deus
me posiciona nos lugares e no tempo que Ele quer. Ai, Rafa, tu não tem mais a tua vontade e o livre-arbítrio. No meu livre-arbítrio, eu escolho viver a vontade de Deus para mim. Porque é uma escolha. Porque é uma escolha, né? Então, e tem alguns outros desertos, porque esse todo mundo viu. Era uma careca exposta, né? E alguns outros que eu venci e atravessei no secreto com meu pai. Que só eu e ele sabemos. Quantos desertos. Eu costumo falar, eu palestro muito a respeito disso, eu dou testemunho, né, em igrejas. E Deus me leva a uma reflexão. O câncer, ele foi aliás, o câncer de mama, ele foi algo físico. Mas eu vejo muitas e muitas mulheres, que a maior parte das mulheres hoje, o câncer é na alma. Mulheres, sabe, destruídas, com o coração dilacerado, chegam até mim. Sabe? São desertos que eu atravessei lá, no meu silêncio, no meu quarto, que Deus também pode usar a minha vida para ajudá-las. Foi experiência sua que você também pode auxiliar. E tem chaves que Deus entrega para mim, tem outras para você. Exatamente. Você tem uma chave de ter passado que você passou com o seu filho, por exemplo. Ou a sua vida. É por meio dessa chave que Deus vai te usar para curar outras mulheres. Deus me deu algumas chaves. E é por meio dessas chaves que Ele me usa. Por isso que eu entendo do propósito dele. Eu sei que em todo lugar em que eu estou, as pessoas que Ele me apresenta, porque todas as pessoas são apresentadas por Ele, né? Quando nós estamos conectadas com Ele, aqui, ó, nesse caminho, essa, né, vertical aqui, eu entendo que todas as conexões na horizontal são feitas por Ele. Exatamente. E aí se forma a cruz de Cristo. Né? E não há nada que a gente não possa suportar sem Ele. Nada. Né? Aí olha a Rafa sorrindo. Um dia um médico, um oncologista disse para mim assim, eu cheguei lá no consultório, ele disse, Rafa, meu Deus, eu vou te mandar para a NASA para te estudar. Como é que tu tá sempre assim, colorida, sorridente? Meu Deus, acabou de sair uma moça aqui do consultório, eu queria tanto que tu tivesse encontrado com ela, porque ela acha que é o fim, que ela, sabe, recebeu um diagnóstico de morte, um decreto, e eu queria que tu falasse com ela. Eu disse, olha só, doutor Sandro, eu sou humana, eu tenho os meus dias difíceis. Eu tenho aquele dia que eu acordo, olho para minha vida, é como um jogo, né? Um quebra-cabeça de 1000 peças, todo misturado. Que aí eu puxo uma pecinha lá do meio e tiro, tá? Onde é que eu começo com isso aqui? Se é na ponta, é no meio, para onde que eu começo? Só que a diferença é que eu aprendi a respeitar esse meu dia. Aprendi que ele passa. Não adianta tu botar aquela pecinha em qualquer lugar, que ela não vai encaixar. Eu tenho que esperar as minhas emoções se acalmarem. Às vezes eu não tô bem. E não tem problema nenhum de você não estar bem. Nós não somos, apesar do grupo se chamar as superpoderosas, né? Nós não temos superpoderes, somente aquele que Deus entrega para nós mesmo. Nós somos humanos. Né? E somos falhos e somos suscetíveis a não estarmos bem. Exatamente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem eu não estar bem. Um dia, 2. Agora, eu não posso ficar naquele quarto escuro por dias ou por muito tempo, porque aí realmente não está bem. Aí é preocupante. Aí não está bem. Mas eu me permitir não estar bem. E para onde que eu corro quando eu não estou bem? Você tem um amigo que você pode correr? Não tenho.
Quem é que vai te ouvir? Meu Deus. Eu tenho um colo precioso. Eu tenho um colinho de Jesus que Pode me ser ouve. ali, pode ser ali dentro do quarto? Né? Pode, E mas... em qualquer lugar. Eu posso estar no carro, eu estou conversando com ele, estou desabafando. Né? Eu agradeço todos os dias a Deus pela oportunidade que Ele me deu de lutar. E, Rafa, qual é essa oportunidade que ele também te deu para te fazer essa super poderosa? Então, quando eu descobri o câncer e eu soube que eu ia ficar careca, era inevitável isso, eu comecei a buscar tutoriais nas madrugadas minhas de insônia, porque eu fiquei algumas madrugadas, sim, sem conseguir dormir, né? É claro que eu tive medo, é claro que eu fiquei assustada, é claro que eu olhava para minha filha e pensava, meu Deus, se por ela foi que eu tive mais força para lutar, mas quando eu olhava para ela era quando eu tive mais medo também. Sim. Ela foi a minha maior fonte de inspiração. Né? E aí eu passava aquelas madrugadas e comecei, peraí, eu preciso passar na frente de um espelho e me encontrar ali. Que não seja a antiga Rafa, a nova, mas com a minha essência. A nossa essência não pode ser perdida porque eu estou atravessando um deserto, porque eu estou diante de uma dificuldade. Né? Então, eu sempre fui vaidosa, sim. Né? E sempre gostei de me cuidar. Peraí, eu preciso ressignificar isso aqui. Eu não quero ficar com carinha de lagartixa, não. Sem sobrancelha, sem cabelo, sem nada, socorro. Né? Então, eu fui buscar tutoriais de amarração de lenço. Como que eu vou amarrar esse lenço na minha cabeça? Como que eu vou desenhar minha sobrancelha? Como que eu vou... Eu preciso aprender a colar um cílio postiço? Preciso fazer automaquiagem? E eu comecei a buscar isso. E aí, Deus começou a trazer pessoas maravilhosas para mim. A Mai, que é maquiadora lá em Gaspar, não sei se você conhece, é uma pessoa incrível. Ela abraçou as superpoderosas, né? Aí eu liguei para a Rede Feminina de Gaspar, de Blumenau, aí promovemos workshops de amarração de lenço, de amarração de lenços, de automaquiagem também, né? Então, muitas pessoas maravilhosas vieram. E eu encontrei uma menina, né, uma amiga, num café, e a gente criou um grupo, inicialmente, que eu intitulei As Carequinhas. Mas eu me incomodei com aquilo. Comecei a me incomodar, pensei, pera, daqui a pouco ninguém tá mais careca aqui. Isso não vai fazer sentido. Quem somos? Quem somos? Quem somos, né? Nós somos superpoderosas. Mas não pelo poder que eu tenho aqui, humano. Pelo poder que ele derrama sobre nós e que nos dá força para lutar. Né? Então, tudo vem de Deus, tudo é dele, é sobre ele, é para ele. Né? E aí esse grupo começou a crescer, todo mundo era administrador desse grupo do WhatsApp. E começou a criar corpo. Começou só no WhatsApp. No WhatsApp, com 2, 3 meninas, e começou todo mundo a adicionar alguma conhecida e foi criando um corpo. Né? Aí surgiu a oportunidade de nós fazermos uma exposição fotográfica. Ficou no Shopping Noy Market por 40 dias. Que legal! Foi maravilhoso, era para ficar inicialmente 20 dias. Eles dobraram o tempo, ficou itinerante, foi para o North Shopping, foi também para outras instituições, intitulada A Beleza Além do Câncer, que retrata a vida que há nos olhos, porque os olhos são espelho da alma. As pessoas, aquelas mulheres estavam muito mais vivas do que estavam anteriormente. Porque elas tinham aquela força de vontade para lutar. Isso, tinha muito mais vida. Né? E juntas nós lutamos pela mesma causa, uma apoiando a outra, uma incentivando a outra. E a própria palavra de Deus diz que quando um tiver caído, que o outro levante. E aí nós sempre estamos nesse movimento. Né? Nesse grupo, a intenção, o propósito é trocar figurinhas acerca do tratamento, quando vai ter que ir lá raspar o cabelo, que é um baque para todas as mulheres. Exatamente. Mas o cabelo é de menos. Por favor, não digam isso para nenhuma mulher. Se já é difícil para um homem, imagina para a mulher.
é a moldura do rosto. A mulher passa horas lá no salão, com o cabelo cheio de alumínio para fazer mil mechas. Estuda qual é o corte perfeito para a moldura do rosto, né? É claro que se eu comparar isso com a vida, é de menos, né? Mas faz parte do processo eu me aceitar dessa maneira. Eu nunca aceitei a doença, mas aceitei o processo. Porque aceitei o processo, sabe? Permiti que Deus trabalhasse tudo que Ele tinha para trabalhar em mim. É um divisor de águas na minha vida, o câncer. Se perguntar para mim, Rafa, mas tu tem dor? Alguém um dia falou para mim, Rafa, como é que tu consegue? Tu fala disso e tu não chora? Eu digo, mas por que eu não lembro? Com dor? Tu lembra com a satisfação de ter sido transformada? Eu conheci verdadeiramente Jesus. Eu fui tocada por Ele, eu fui curada por Ele. A minha vida começou de verdade a partir do momento que eu aceitei a Jesus e passei a viver e caminhar com Ele. O Rafa, então, é aquele ditado, se não é pelo amor, é pela dor? Foi esse. Comigo foi assim. Comigo foi assim. Foi pela dor. Foi na dor. Mas foi uma dor muito breve. Eu não passei o tratamento me lamentando. Nunca questionei a Deus por quê. Nunca perguntei para Ele por que comigo, por que eu. Nunca. Porque Ele já tinha esse propósito para ti, né? Porque Ele me resgatou. Ele me resgatou. Para você resgatar outras. Me curou de mim mesma. Da Rafa que era preocupada, que era ansiosa. A Rafa que muitas vezes era egoísta, que era orgulhosa. Ele foi me quebrando toda. Toda. Da forma dele. Do jeitinho dele. Ele soltou aquele vaso no chão, quebrou em 1000 pedaços. Ele disse, agora eu vou te reconstruir. Porque para que eu possa te usar, eu preciso que tu esteja curada de ti. Eu preciso, e aí ele vem e apresenta um plano de salvação. E é esse alvo que eu sigo. Aonde eu estou. Se é na rua, se é na minha casa, se é na política, se é na igreja, onde eu estiver, o meu alvo é Jesus. E é isso que tu também passa para as poderosas. É isso. E elas absorvem isso com todo o poder também. Poder de superpoderosas. O poder das superpoderosas vem do Senhor. Ô, Rafa, e daí tá, esse projeto teu, ele tem um local fixo hoje? Como é que tá esse? Não, a gente tem o grupo no WhatsApp, nós temos também uma página, né, no Instagram, um perfil no Instagram, falar? que ele é as_super, as_super, e por lá a gente vai colocando os eventos que a gente promove, os movimentos que a gente faz com as meninas. Já estamos na 3ª edição da exposição fotográfica, que foi esse ano. Inclusive foi na Câmara de... calendário? Não. Não, a gente vai criando movimentos ao longo do ano, encontros, às vezes é um café com 2, quem pode ir, né? Nem todas as meninas são daqui da região, meninas de outros estados, mas sempre que a gente pode, a gente reúne, a gente conversa. Às vezes é uma conversa individual. Rafa, eu preciso falar contigo, preciso conversar. Aí você fotografa Esses momentos também. Né? A gente faz o registro e tem testemunhos, muitos testemunhos das meninas lá no nosso grupo, né? Lá na página do Instagram, e que é o que edifica as pessoas. Né? O testemunho, Deus permite que a gente tenha um testemunho para que eu edifique a fé das pessoas. Exatamente. Né? Para que eu edifique, para que a fé das pessoas sejam edificadas, não eu. Aquilo que Ele fez em mim. Né? E quando eu entendo que eu tenho que eu me faço... Porque às vezes, quanto mais a gente conhece a Deus, a grandeza dele, eu me sinto cada vez menor e entendo que é tudo sobre Ele. Né? E eu
simplesmente me coloco à disposição dele. A Simplesmente minha estou vida aqui, né? é dele. Todas as coisas são para ele. Essa é a oração que eu faço todos os dias de manhã, antes de eu sair do meu quarto. Todos os dias eu me boto de joelho e isso eu falo para Deus. Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Amém. E está nas mãos de quem? Não tem ninguém melhor para cuidar de nós. Não tem. Né? Porque ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que não julga. Jesus nunca julgou ninguém. Né? Ô, Rafa, e tu imagina a tua satisfação de entrar nesse grupo teu ali das poderosas, super poderosas, né? E escutar também depoimentos igual o teu, né? Porque a pessoa se baseou em ti e chegou até onde tu chegou também. Então, Amém por isso é grande, né? Isso é grandioso, né? Amém. Que a minha oração, né, é que as pessoas possam vir a conhecer Jesus pelo amor. Não pela dor, né? Né? Mas isso é uma oração minha, é um desejo meu. Sim. Mas Deus sabe como trabalha na vida de cada uma das pessoas. Né? Porque quando alguém chega para mim e diz assim, Rafa, tem algo diferente. É porque não sou eu. Não se trata de mim. É aquilo que eu transbordo. É a presença de Jesus que eu denuncio quando eu chego. E isso pode agradar ou não as pessoas. Exatamente. Né? Depende da situação Mas que eu está. sei quem eu sou. E eu sei quem eu quero continuar representando. Essa é uma convicção cravada no meu coração. Que aprendesse de vez. Não é? Ele é lindo. Deus é maravilhoso. Deus é real. Sabe que, Rafa, resume essa experiência. Sabe o que é mais maravilhoso? É saber que Deus é real. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é a natureza. Aliás, ele é criador de tudo isso. Mas ele é real. Ele é real, porque eu ouvi a Deus. Eu ouvi o chamado, né? Eu ouvi a voz dele. E eu pude vê-lo e senti-lo. Tenho sentido todos os dias. É uma entrega diária. E viver com Deus e para Ele é uma escolha diária também. Eu escolho Ele. E às vezes, muitas vezes, uma superação. E aí, quando eu escolho a Deus, eu preciso renunciar quem eu sou. Exatamente, é essa superação. A nossa vida, eu digo, é um tempo, Deus tem trabalhado em mim, um tempo de renúncia e obediência. Eu tenho renunciado a muitas coisas que eu gostaria de estar, em lugares que eu gostaria de estar, pessoas que eu precisei renunciar. Porque eu ouvi a voz dele. E eu obedeço. Ai, Rafa, mas isso é uma loucura. Para o uma loucura mundo, boa. O evangelho é uma loucura. Mas pensa na loucura boa. Experimente, eu convido você, Cláudia, eu convido a todos a viver essa experiência. De andar com Jesus. De andar com Jesus. É maravilhoso. Ô, Rafa, eu gostaria que você deixasse uma palavra, uma frase, para as mulheres, especificamente para as mulheres. Até agora a gente só falou disso exatamente, mas assim, eu gostaria que você deixasse realmente um pensamento, alguma coisa assim. Bom, mulheres, entenda qual é o seu propósito primeiro. Se ainda você não entendeu, se você ainda não sabe qual é o seu propósito, aqui, nessa vida, nesse tempo, nesse momento, busque-o. Mas busque-o no lugar certo. Busque-o em Deus. Porque uma vida sem propósito é uma vida totalmente sem sentido. Nada do que você fizer, nada daquilo que você se propor a fazer, né, vai ter sentido. Esse vazio que você sente aqui dentro, no peito, esse vazio é do tamanho exato de Jesus.
Exato, é como se ele encaixasse aqui dentro do seu coração. E quando esse espaço é preenchido, todas as coisas passam a fazer sentido. E aí você pode contribuir em todos os lugares que você estiver. No trabalho, na sociedade, na política, em casa, com seus filhos, porque todas as coisas se transformam. E você pode estar onde você quiser. Basta que você esteja debaixo da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ai, que emocionante. Foi realmente um tempo maravilhoso estar aqui ouvindo as tuas palavras, e eu tenho certeza que isso aqui vai propagar para muitas pessoas. Amém. Muitas pessoas vão ouvir. E eu até gostaria que você também pedisse para que as pessoas aderissem e seguissem o podcast, porque a função do podcast é essa, sabe? Com certeza. Eu gostaria que você pedisse para as pessoas também seguir o podcast Conversando com Elas. Então eu vou deixar aqui a minha grata satisfação de estar nesse momento aqui, nesse podcast, conversando com elas. Né? Todas as mulheres têm algo extraordinário para contar. Todas elas têm uma experiência que as faz ser diferentes. Somos diferentes umas das outras, sim. Né? Mas é importante que nós estejamos sempre sobre uma mesma direção. Então, convido você a curtir, a seguir aqui o podcast, acompanhar as várias histórias de mulheres extraordinárias, assim como você também é, uma mulher extraordinária, que pode estar aqui também, contando a sua história, não é, Cláudia? Isso aí, isso Contando mesmo. a sua história e edificando a vida e fortalecendo a fé de outras mulheres também. Muito obrigada. Obrigada pelas palavras, porque assim, ó, eu falar é uma coisa, a pessoa que está aí do outro lado falar é completamente diferente. Com certeza. Né? E eu queria saber se você quer falar mais algo, tens mais algo que a gente esqueceu de falar, ou então tuas redes sociais, até mesmo do teu projeto ali das as poderosas, super poderosas, também pode deixar ali para as pessoas. Vou deixar um recadinho. Gostaria também de convidar a todos, né, a seguirem o perfil das Superpoderosas, que é um grupo de apoio, então, a mulheres com câncer. Se você conhece alguém, né, se você está passando por isso, você tem uma amiga, mãe, a tia, uma vizinha que está passando por isso e precisa de uma mão estendida para ajudá-la, né, a caminhar. Porque quando mulheres se unem, né, em prol e lutam pela mesma causa, a carga fica mais leve, ela é mais suave, né? E então sigam, né, as redes sociais das Superpoderosas, entrem em contato se necessário, né? Eu estou à disposição também e já convido você também a seguir o meu perfil, que é Rafa_Vancini, e se precisar de mim, eu estou à sua disposição para te servir. Muito obrigada, gente. Eu quero agradecer a todos que assistiram, né, o podcast, vão assistir, que compartilham. A gente vai fazer os cortes, então compartilhe esses cortes, né, que são, às vezes, Rafa falou alguma coisa que, minha amiga precisa escutar isso. Então compartilha. Manda lá o aviãozinho para elas e compartilha mais esse projeto lindo com mais uma pessoa, né? E eu queria dizer, Rafa, quero te agradecer muito, foi muito emocionante falar contigo. Por diversas vezes a lágrima chegou nos meus olhos, porque realmente é uma história bem bonita, sabe? Muito linda, emocionante e motivadora a tua história. Quero te agradecer e para tudo Deus tem um propósito. E até mesmo você estar aqui na minha frente foi um propósito de hoje. Amém, eu creio. E sabe, Cláudia, tem um louvor que diz assim, ó, o que fazer quando ele vem aqui, né? Quando ele vem aqui, quando a presença dele chega, né, que ele nos acompanha, as lágrimas elas saem porque são a janela da alma, né? E são as emoções que transbordam da presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Então, eu
eu desejo e declaro sobre esse lugar que seja um lugar de cura. Amém. Que o teu projeto seja um projeto de cura para as mulheres. Que seja um lugar de transformação, de ressignificar pensamentos, metanoia, mudança da mente. Nós precisamos mudar e quebrar alguns padrões, precisamos quebrar alguns pensamentos que nos engessam muitas vezes. Então, que por meio do teu programa, que já é um propósito de Deus, que ele expanda e que ele cresça, para que muitas mulheres sejam alcançadas. Amém. E que quem sentar aqui traga uma história que edifique as pessoas que estão assistindo. Em alguma área da vida delas, essas histórias extraordinárias. Uma vida extraordinária se faz de pequenas histórias, São pequenas histórias extraordinárias. O milagre da vida, que é o suspiro de vida que Deus nos dá todas as manhãs. Esse é o maior milagre. É a vida que Ele nos entrega. Um dia cheio, completo, 24 horas, para que a gente faça se cumprir o chamado dEle para as nossas vidas. Então, que assim seja na tua vida e por meio desse teu programa aqui também. Amém. Agradeço. Amém? Gente, acabei chorando porque realmente ela é maravilhosa. E muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado de coração. Amém. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de falar do meu Pai. Então, até o próximo podcast Conversando com Elas.